Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Está no ar mais uma edição de E o Campeão é, sempre todos os dias, a analisar aquilo que se passa no mundo do desporto e damos notas aos protagonistas de 0 a 20. Para isso, hoje junta-se a mim o Pedro Henriques, a Mariana Fernandes, também o Augusto Inácio e ainda o Gabriel Alves. Bom dia. Como estão? Bom dia. Olá, bom dia. Mais uma semana, vamos a isso. Que vozes, hein? André, tu estás bom? Eu estou bem. As vossas vozes estão um bocadinho melhores que as minhas, devo dizer. Eu estou um bocadinho entupido. Apanhaste chuva? Frio que é ainda pior. Frio que ainda... E hoje ainda vou apanhar mais, mas novidades em breve, para ver e ouvir aqui na Rádio Observador. Meus caros, hoje vamos falar... Vamos observar, como sempre. Hoje vamos olhar aqui em destaque principal para o Sporting, para o treino do Sporting, porque há aqui uma baixa, pelo menos aparente aos olhos dos jornalistas, nos primeiros 15 minutos que os jornalistas têm sempre acesso aos treinos. Víctor Gyökeres foi a grande ausência, o que gerou algum alarme entre alguns adeptos do Sporting. Ora, eu gostava de perguntar, Pedro Henriques, tu que és o especialista em questões físicas, na fisiologia do atleta, como já aqui disseste várias vezes, o que é que isto pode significar? Víctor Gyökeres não estar presente, pelo menos naqueles primeiros minutos do treino de preparação do jogo com o Bolonha de amanhã? Bom dia. É assim, se não houver aqui nenhum... Olha, foi rápido. Queríamos muito saber o que é que o Gyökeres terá, mas Pedro, estamos com muitas dificuldades em ouvir-te. Sim. Agora já te ouvimos. Agora já te ouvimos. Okay. Eu estava a dizer, se não houver aqui uma perspectiva, que eu acho que não vai acontecer isso, main game no sentido de vamos aqui criar aqui uma ilusão, porque o jogo é extremamente importante e para dar uma mensagem até para o Bolonha e para o resto do pessoal, que o Gyökeres, que é o elemento diferenciador, que pode eventualmente não estar e gerar essa dúvida, se não houver essa perspectiva, ou seja, se for apenas porque realmente houve qualquer coisa que faz com que o jogador não esteja desde o princípio de 15 minutos, não é normal, porque é normal, aqueles 15 minutos é quase um pré-aquecimento, até mais mental, é aquela voltinha, aquela corridinha, uma troca de bola, portanto faz parte daquilo que é o início do treino, do aquecimento, e todos os jogadores que estão disponíveis normalmente aparecem nesse contexto, ou seja, dito de outra maneira, se houver alguém que não aparece, a não ser que haja uma situação pessoal que não é normal acontecer numa véspera de um jogo tão relevante e tão importante, por vezes pode até ficar no ginásio, o que significa que está a fazer um determinado tipo específico e de alguma maneira condicionado. Eu diria o seguinte, que vendo isto e acreditando que o Sport não está aqui a tentar jogar com a parte psicológica em relação a ninguém, eu diria que haverá ali alguma limitação que está a refletir no facto de ele não ter aparecido aqui. Pode não ser uma limitação de 100%, no sentido de ele nem sequer ir para o banco. Mas realmente, na normalidade, um jogador que não aparece na véspera de um jogo com esta envergadura é porque alguma questão se coloca, obviamente ali no plano físico, ou então numa questão qualquer que houvesse no plano pessoal. Mariana Fernandes, já sabemos que Víctor Gyökeres estava um pouco preso por arames, como se tem falado nos últimos tempos. O próprio Rui Borges tinha dito na antevisão do último jogo para o campeonato que 95% dos jogadores não conseguiria fazer aquilo que o Gyökeres está a fazer agora. A questão é, ele depois jogou praticamente 90 minutos na última partida. É verdade que não foi um jogo propriamente fácil da equipa do Sporting, mas pode estar a pagar por isso agora, Víctor Gyökeres ter jogado os 90 minutos praticamente no último jogo? Esta questão do Gyökeres é muito complicada de gerir e é complicada de gerir, já era complicada de gerir com o Ruben Amorim. É preciso recordar que já o ano passado há ali uma fase da temporada em que se notava, obviamente, que Víctor Gyökeres estava mais desgastado fisicamente, não tão disponível fisicamente como tinha estado no início da temporada, e Ruben Amorim na altura até falou sobre isso e disse que era muito complicado deixar um jogador como Gyökeres no banco de suplentes, não só, obviamente, pela importância que tem pela equipa e por ser, em traços gerais e
de forma muito generalizada, o jogador mais importante da equipa, mas até porque ele próprio tinha muita dificuldade em aceitar ficar do banco até quando sabia que estava em dificuldades físicas. Eu acho que essa dificuldade se mantém, ou seja, não só, obviamente, é o jogador mais importante da equipa, é sempre muito complicado retirá-lo do 11 inicial ou não o utilizar, como o próprio jogador, e eu acho que vemos isso cada vez que Vítor Gyökeres fala, o próprio jogador quer sempre estar presente, quer sempre estar titular. Agora, é uma gestão muito complicada entrar aqui no meio e criar aqui um equilíbrio entre onde é que entra o fisicamente apto e depois entra também a parte desportiva e até quando é que Gyökeres consegue não ser prejudicial desportivamente, aliás. Tanto para ele como para a equipa, não é? Sim, porque a verdade é que quando Gyökeres não está tão bem fisicamente, não está tão disponível fisicamente, as dificuldades técnicas de Gyökeres vêm ao de cima. Sim. Este é um jogador que vive da força, vive da potência, vive da explosão. Quando é preciso ter a bolinha nos pés e fintar alguém ou tentar fazer uma finta de corpo, as coisas tornam-se um bocadinho mais complicadas. E que, claro, que quando não existe essa explosão, essa força, essa facilidade em ultrapassar os adversários através do poderio físico, torna-se muito mais complicado para Vítor Gyökeres ultrapassar também as linhas defensivas. Portanto, essas debilidades, fragilidades que todos nós vemos, aquilo que na gíria se diz o chamado tosco, que é o que Vítor Gyökeres é com a bola nos pés, vem um bocadinho mais ao de cima quando ele não está bem fisicamente. Portanto, obviamente que desportivamente são prejudiciais para o Sporting. Por isso acho que é uma linha aqui muito ténue que já Ruben Amorim tinha de encontrar e que Rui Borges agora também terá de encontrar entre aquilo que é estar fisicamente apto e aquilo que é de facto contribuir para a equipa e não deixar de contribuir. Agora, é muito complicado obviamente para Rui Borges, tendo um jogo tão importante como este jogo contra o Bolonha, onde se joga aqui a continuidade do Sporting na Liga dos Campeões, abdicar de Gyökeres se Gyökeres de facto fisicamente e em traços gerais estiver apto para ir a jogo. Augusto Inácio, tu queres fazer aqui só um sublinhado daquilo que disse a Mariana. É a técnica da força debilitada no Gyökeres. É isso, mais do que a força da técnica. Augusto Inácio, tu que és treinador, explica-nos lá como é que, ou seja, tu que sabes os meandros do treino e sabes como é que, em termos estruturais, se prepara um treino, esta ausência do Gyökeres naqueles primeiros 5 minutos pode querer realmente dizer que o Gyökeres está com um problema grave ou está lesionado, ou pode ser meramente ali uma gestão naqueles primeiros minutos de treino e depois até ter treinado com os restantes colegas? Bom dia a todos. Olha, em primeiro lugar, isto quer dizer que o Gyökeres não está 100% ok no seu estado físico. Tem sido gerido com pinças de algum tempo para cá, o que isto quer dizer também que o Gyökeres não curou completamente a lesão ou não recuperou completamente a lesão e as coisas vai dando assim, para pelo menos para dar algum contributo à equipa. Só que o Sporting tem aqui um dilema. Ou quer o Gyökeres para o jogo da manhã, que é importante para passar à fase seguinte, ou pode perder o Gyökeres para muitos jogos do campeonato a seguir e o Sporting está à frente do campeonato. É um problema. Há dois problemas. Um deles é a vontade do jogador querer sempre jogar, mas não é a vontade que vai prevalecer a decisão do treinador, porque o treinador também tem que perceber, até porque tem indicações do departamento médico do clube, o ponto da situação em que ele está. E é sempre um risco. Quando tu não estás 100%, e por cima pode ser muscular, é sempre um risco, porque, como disse a Mariana Fernandes e bem, vive da explosão, vive da rotatividade, vive realmente da parte física do confronto, vive do remate, quer dizer, ele vive de muita coisa. Se está minimamente limitado, além de não condizer com aquilo que é a sua potencialidade, ele realmente pode, inclusivamente, esforçar-se um bocadinho mais e agravar o problema. Claro. Por isso, cabe ao treinador, sinceramente, independentemente da azia do jogador, se ficar no banco, na minha opinião, ou ele está bom, sinceramente, para jogar logo de início, ou então se é para entrar na segunda parte, vai continuar a ter sempre este problema pelo tempo fora. E isto requer aqui, assim, uma decisão e uma tomada de posição do próprio treinador. Houve quem tem que ouvir, houve o departamento médico, houve o jogador, e a decisão é dele. E ele tem que pensar, o que é que eu quero para mim? Claro que para ele quero um jogador para todos os jogos. Claro. Mas o que é mais importante para mim? É ter o Gyökeres nem que descanse 15 dias ou 2 jogos e tenho um jogador recuperável para ganhar o campeonato, ou vou correr o risco de jogar amanhã, que pode correr bem ou pode correr mal em termos de resultado, e pode perder o jogador por algum tempo.
É uma decisão difícil, mas é uma decisão que o treinador tem que tomar. Gabriel Alves, se fosses tu, Rui Borges, que decisão é que tomavas? Tendo em conta ainda vamos ouvir Rui Borges mais logo, não é? Na conferência de imprensa, às 7 da tarde. Mas o que é que será melhor? Poupar Gyökeres para este desafio ou apostar nele neste jogo tão importante? Ouvia o departamento médico e depois de ouvir o departamento médico decidia, pura e simplesmente, nada mais. Porque é o departamento médico que naturalmente tem que dizer ao treinador as condições em que o jogador está e dizer-lhe se sim ou se não. Portanto, e normalmente os médicos não deixam aquela questão não, é sim ou não. Portanto, eu vi o departamento médico, naturalmente como não sou eu que vou ouvi-lo, é o treinador Rui Borges, é aí que eu penso que nessa decisão que ele tem que tomar é em função do que lhe dizem os médicos. De resto é só lembrar aqui que o Sporting para chegar ao play-off tem que empatar amanhã em casa frente ao Bolonha. É isso. Ora, meus caros, vamos avançar e tínhamos ainda que falar de Marcus Edwards, uma entrevista ao... Mas ele ainda está no plantel do Sporting, ele ainda conta. Olhando para o site oficial do Sporting ainda aparece lá, Gabriel, mas está com uma perna mais fora do que... O Sporting já não conta para ele, nem o Marcus Edwards conta para o Sporting. Portanto, se calhar é melhor arranjar clube, que será bom para as duas partes. Augusto Inácio, achas que terminou a vida de Marcus Edwards no Sporting depois desta entrevista? Que certamente, acredito eu, também terá sido o conhecimento do Sporting, tendo em conta aquilo que disse. Sim, mas não tem a ver com esta entrevista de hoje, tem a ver com o antes. E o antes já se percebeu, quando o Rui Borges disse que é uma opção técnica e ponto final, não há mais explicações a dar. Nota-se perfeitamente bem que o jogador não está com a cabeça no Sporting e de certeza absoluta que não tem aquele empenho no treino que um profissional normal tem. É um jogador especial, é um jogador com uma mentalidade difícil de lidar com esta situação. Tecnicamente muito bom, tem rajos individuais muito bons, mas depois a sua consistência é muito fraca. E nessa perspectiva já se percebeu que o Sporting não conta com o Edwards, e o Eduardo já tem a cabeça para ir para o outro lado, também não quer ficar no Sporting. Nesta situação, arranjem uma solução, o Sporting venda por melhor preço e que o Gyökeres tenha sorte para o clube onde vai. Pedro Henriques, é uma gestão que está a ser feita de forma correta, na tua opinião? Porque Edwards, se relembro, no início com João Pereira, até começou por ser titular e, entretanto, desapareceu completamente, sem qualquer outra oportunidade. E agora dá esta entrevista ao Daily Mail onde acaba por dizer adeus. Diz que é a altura para tentar algo diferente. Pois, falta-me aqui um dado muito importante que não tem a ver só com o aspecto técnico-tático da maneira como ele treina e a maneira, obviamente, como ele depois joga, porque a única coisa que a gente vê, ou pelo menos que eu vejo, é como ele joga e quando joga. Faltam-nos aqui aspectos relacionados com a relação interpessoal, com o balneário, com os colegas, com a equipa técnica, a postura, o comportamento e, obviamente, depois a atitude também do treino, que é relevante e importante. Eu deduzo que não tenha sido só, digamos, este afastamento fruto de um aspecto técnico-tático, tipo, rendeu, não rendeu, jogou bem, não jogou bem. Eu acho que tem muito a ver com exatamente isto que eu disse. Treino, postura, atitude, comportamento, relação. E, de alguma maneira, às vezes, tenho que estar aqui a criticar o Edwards ou a própria estrutura do Sporting. Às vezes as coisas chegam mesmo ao fim e as motivações, ou neste caso a falta de motivação, pode levar a determinados comportamentos e atitudes. Eu acho que um jogador, como qualquer outro praticante, como um treinador, como um árbitro, etc., independentemente do contexto, tem que ter pelo menos esta motivação, que é ser altamente profissional e em termos de empenho, de atitude, postura, sempre até ao fim, mesmo que não se sinta feliz. E se não se sente feliz, deve também fazer, isto aqui não é propriamente uma autocracia, deve fazer chegar ao treinador, aos diretores desportivos, etc., a sua insatisfação, seja porque joga, porque não joga, porque o que é que seja. Percebe-se claramente, e esta é a minha opinião, que há muito mais do que o aspecto só técnico-tático e de produtividade. O Edwards acha que chegou ao fim, o importante agora é o Sporting também gerir isto da melhor maneira, porque realmente é para dispensar, perder, vender, o que é que seja o jogador, que não se faça aquilo que muitas vezes os clubes fazem, que é carregar na imagem do jogador, pôr a dar voltas ao campo, no campo secundário, porque isso só lhes vai tirar a valor e, portanto, isto, como diz o Gabriel, hoje em dia são empresas, as empresas têm que fazer também dinheiro e saber valorizar os seus ativos é muito importante, mesmo que eles vão descansar. Ora, vamos avançar e temos que acelerar. Mariana Fernandes, vamos falar aqui muito rapidamente de William Gomes, que está a ser sondado pelo ser associado ao Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de um extremo muito jovem, de apenas 18 anos, um dos jogadores, diz a imprensa brasileira, com maior potencial no Brasil, extremo que vem do São Paulo, sendo que o negócio ainda não está totalmente fechado, há conversas entre São Paulo e também Futebol Clube do Porto.
É o reforço que o Futebol Clube do Porto precisa, principalmente tendo em conta aquilo que vimos também no último jogo com o Galeno, por exemplo. PP também não tem estado, estou aqui a falar dos homens que já jogaram nessas aulas do Futebol Clube do Porto. É o reforço que o Porto precisa neste momento, um extremo? Eu acho que o Porto precisa de muita coisa, acho que também precisa de um extremo, sim. Precisa de um jogador que consiga desequilibrar, porque neste momento não está a ter. E a verdade é que o impacto que Rodrigo Mora teve ali durante 2-3 jogos na equipa do Futebol Clube do Porto foi principalmente a partir daí. Certo. Foi criar um desequilíbrio, de facto entrar um jogador que fosse um bocadinho mais disruptivo e tivesse ideias que não estavam a aparecer. E essas ideias continuam agora sem aparecer. A titularidade de Rodrigo Mora de repente também deixou de aparecer. Sim, e isto obviamente ainda reporta a Vítor Bruno e não agora a Martina Anselmi. Vamos ver o que é que vai acontecer a partir de agora, mas Rodrigo Mora também deixou de ser titular e deixaram de existir ideias, deixou de existir criatividade no ataque do Futebol Clube do Porto. Samu é um jogador que precisa de ser servido e deixou também de ser servido, portanto deixou de ter essas oportunidades. Eu não sei se o William Gomes é jogador para entrar já na equipa do Futebol Clube do Porto, e esta ideia toda e até as próprias características dos jogadores, ainda que as posições fossem um bocadinho diferentes, fazem um bocadinho lembrar a chegada de Evanilson ao Futebol Clube do Porto. Era um jogador que chegava muito jovem, do Fluminense, que não tinha propriamente nome, que ninguém sabia quem era e que teve de trilhar o seu caminho até se tornar muito importante no Futebol Clube do Porto. A verdade é essa, e sair depois pelos valores também que saiu. E parece-me semelhante, a verdade é essa. É um jogador que joga, obviamente, mais no flanco do que Evanilson jogava, que era um avançado um bocadinho mais de referência, mas é um jogador muito móvel, rápido, com muita qualidade de drible, é canhoto, pé esquerdo, é internacional sub-17 pelo Brasil, é uma das grandes esperanças do São Paulo. Ele foi lançado na equipa principal pelo Dorival Júnior, o atual selecionador do Brasil, e é um jogador que nesta altura, como tu dizias, tem também aos seus ombros esta ideia de que é um dos jogadores de futuro da seleção brasileira, uma das promessas do futebol brasileiro. Acho que é um nome muito interessante para o futebol português, acho que é um nome muito interessante para o Futebol Clube do Porto, mas é um nome que tem 18 anos e tem muito pouca experiência ao mais alto nível. Portanto, acho que é um nome mais para ser trabalhado, e aqui se calhar Martina Anselmi até é um nome bastante indicado para trabalhar este reforço, do que propriamente um reforço imediato para entrar já na equipa do Futebol Clube do Porto. Quem tem experiência por falar em futebol brasileiro, e vamos fechar com isso, e vou a ti, Gabriel Alves. Neymar Júnior, ao que tudo indica, está mesmo de regresso ao Santos. É certo que já se despediu do Al Hilal, portanto abandona o clube de Jorge Jesus, já é oficial essa rescisão. A questão é se volta ao Santos ou não, ao que tudo indica é isso que vai acontecer. É uma boa gestão de carreira agora neste pode ser o último passo da carreira, talvez, Gabriel Alves, até quem sabe para voltar à seleção brasileira agora para o Campeonato do Mundo? Olha, tudo isso é possível. Na marca é um título fantástico, 62 milhões e obrigado. Pronto, ok, aí vais tu. Olha, eu diria só o seguinte, sim, eu acho que sim, pode ser, ele tem dado nas redes sociais, tem aparecido com algumas conversas engraçadas, principalmente entrevistado pelo próprio Romário, que eu gosto muito de ouvir o Romário, quando é entrevistado e quando é entrevistador. O Romário é de facto fantástico, posso-lhes dizer. Mas sim, eu penso que acho que é uma boa solução. Eu diria era o Pedro Caixinha, que está no Santos, que dissesse: ó Jorge Jesus, alô Jorge, alô Jorge. Mas olha, algumas já agora dicas. posso ir, umas dicas, olha, mas agora, olha, e também faria o mesmo. O Vini parece que também vai para a Arábia Saudita, porque sai um brasileiro, Neymar, e vai o Vini. Portanto, sai um veterano, um fim de carreira, e um fresquinho, que é o Vini. Olha, o Florentino Pérez, é que isto são 1.000 milhões, ui meu Deus, o que isto vai dar? O Florentino Pérez, aquele presidente, está só a ver, ele não fala, só escuta. Mas eu diria também ao JJ, ao Jorge Jesus, fala aí com o Carloto, diz-lhe: alô Carloto. Augusto Inácio, contrato total 320 milhões de euros para Neymar no Al Hilal, 7 jogos, 1 golo, 2 assistências. Isto foi o melhor negócio da história do futebol, para o jogador, talvez, em termos financeiros? Está rico, está milionário. Olha, disseste tudo agora na parte final. Foi um negócio para o jogador. Para o jogador, sim, para o jogador. Já viste o que é? Eu também acho que ele quer ir embora da Arábia Saudita. Eu estava farto de passar férias ali. E ele quer, se calhar, outras coisas. Quer o arroz com feijão, quer a picanha. E aquilo ali não tem... Está mais magrinho agora. Está mais magrinho porque é por causa do calor que lá está na Arábia, Gabriel. Ele se der 3 voltas ao campo, ele fica logo cansado e já chega, porque já justifiquei o contrato que tenho aqui. Por isso, pronto, o Neymar foi sempre isto. O Neymar, um jogador de altíssima qualidade, podia ser grandíssimo
a nível mundial. Claro que é grande, claro que ele sobressaiu, mas olhando para aquilo que é a sua mais-valia futebolística, fica na ideia de que ele podia ir muito mais longe em termos do futebol mundial. Mas vai ficar só com o nome do Neymar, o homem dos 102 milhões que se foi embora e disse adeus à Arábia. É isso, deixa-me perguntar ao Pedro Henriques. Pedro, ainda tem esperança que Neymar volte a ser aquele menino que nos encantou a todos? Olha, no Santos? Desculpa lá, mas é assim, agora quando acabar o programa vou pagar a minha fatura de EDP, são 75 euros. Tudo que tenha mais 3 zeros numa fatura já me faz muita confusão, esquece lá isto. Isto parece o Mourinho que faz a vida a ganhar, sobretudo, ganha a sua vida com decisões de contrato. Puxa, que grandes vidas. Olha, vou pagar a fatura. 75 euros e já me custa. Vamos lá embora. Força, boa sorte, Pedro. Ora, meus caros, vamos aos campeões. Mariana Fernandes, começo por ti, que é o teu campeão do dia. Acho que está relacionado com este tema, não é? Sim, olha, vai um 10. Fica aqui no meio. Neymar é o meu campeão, porque eu acho que, por um lado, concordo com tudo aquilo que foi dito, ou seja, foi ali passar um tempinho à Arábia Saudita, resolver a vida dele, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, por aí fora, exatamente. Resolver a vida da família inteira. Acho que fez muito bem, porque a verdade é que também já não estava a fazer nada no sítio onde estava. Sim. E eu acho que agora, e daí o meu 10 e ainda a nota positiva, acho que existe uma possibilidade pequenina, e eu acredito nela, de vermos Neymar a voltar a jogar por desporto e a voltar a jogar para ser feliz. A verdade é essa. E se Neymar voltar a jogar para ser feliz, eu também acredito. Sim, e também acredito na possibilidade de ainda termos Neymar no Mundial 2026. E como eu não acredito naquilo que Messi disse, que era o último Mundial da carreira, eu acho que vamos conseguir ainda ter aquele Mundial que achávamos que já não íamos ter, de Ronaldo, Neymar e Messi. Gabriel Alves, que é o teu campeão do dia, que nota dás? Eu tenho aqui, sim, eu já te vou dizer quem é, mas eu tenho aqui 2 notas que eu quero dizer. Tem de ser rapidinho, senão... Eu vou ser rápido. Se há quem procura treinador para um clube, olha, a publicidade está na Gazeta del Sport, da Alegria Ciotti, de Zidane Alove, perfis para todos, portanto, quem precisar que vá lá. Está lá os catálogos. E também, a propósito, um artigo de opinião muito interessante, escrito pelo candidato a presidente, o Dr. Manteigas, muito bom, um artigo de opinião, mas dentro de vértice jurídico, eleições, estatutos, está no Jornal da Bola, e diz uma coisa que eu digo aqui sempre, quem manda são os sócios em todos os clubes. Pronto, então vamos ao meu campeão, ou seja, Conceição, eu vou explicar porquê. Está assim na imprensa. É o Durão de Coimbra, no Milan, contra tudo e contra todos. E já o comparam com o Durão de Roadhouse, um filme fantástico dos anos 80, fim dos anos 80, com Patrick Swayze. E que, olhem bem, olha o ator, que já desapareceu, infelizmente, que também dançava. Ora bem, e eles dizem, e ele sabe dançar, e tem charuto. Mas é um ótimo elogio. Olha, ser comparado com Patrick Swayze. 18. Augusto Inácio, que é o teu campeão do dia, que nota dás? Olha, vou dar uma nota para reflexão. Vou dar nota 14 ao AVS, que ganhou ontem, ao fim de 10 jogos para o campeonato, e imaginem só e pasmem-se, está fora da linha d'água e não ganhava há 10 jogos. Vejam o nível competitivo do futebol português. É só para reflexão, nota 14. Vamos ao Pedro Henriques. Pedro, que é o teu campeão do dia, e que nota dás? Para a arbitragem portuguesa, nota 20, somos o terceiro país do mundo com mais árbitros internacionais, e não fomos nós que escolhemos, não é uma coisa nossa. É um conhecimento internacional da FIFA e da UEFA. 55 lugares ocupados, a seguir à Espanha, só a Espanha e a Itália têm mais do que nós. Dizer que isto é para árbitros, VARs e árbitros assistentes, nas variantes de futebol, futsal e futebol de praia, e portanto a arbitragem está claramente de parabéns. Eu sei que as pessoas gostam sempre de destruir a arbitragem e criticar, mas sem árbitros obviamente não há jogo nem homologação do jogo, e portanto parabéns à arbitragem portuguesa que tem este conhecimento internacional. Somos um país tão pequeno e temos o terceiro país com mais árbitros internacionais a ocupar posições. Portanto são 49 para 55 lugares, porque há árbitros que atuam com arbitragem e videoarbitragem. Meus caros, está feito. Amanhã regressamos, como sempre, à hora habitual, depois do 12:30. Um forte abraço e até amanhã.